Pronto, vamos iniciar. Conseguiu, Olá, doutora Marice, bem-vinda. Obrigada por disponibilizar um horário aí pra gente. Sei que você tem agenda corrida. Meu nome é Tatiane Celes. Eu e minha colega de turma, Ana Paula, nós estamos aqui te entrevistando com o trabalho da matéria de estágio básico 2, né? Com a nossa professora Karen Loyola. Então, o nosso tema é sobre os recursos lúdicos como ferramenta terapêutica, o uso do jogo e do brinquedo no setting terapêutico. Então, gostaria que você apresentasse para a gente. Certo. Primeiro, eu gostaria de agradecer pelo convite. Espero poder contribuir com vocês e com todos aí da faculdade, para que realmente vocês tenham um pouquinho de acesso, né, à minha experiência ao que eu penso, ao que eu realmente vivencio no dia a dia. Okay? Meu nome é Maria Ferreira, ou Maria Barbosa Ferreira, né? Eu me formei em psicologia em 2004. E passei, logo depois que eu me formei, quer dizer, não tinha nem me formado ainda, eu já comecei a me especializar em terapia de casais e família. E voltando, eu fiquei por aí, mas eu tive acesso à educação infantil, uma escola me convidou também para trabalhar diretamente com ele. E não era uma escola convencional, era uma escola montessoriana. Então, nesse momento, eu para muitos, a gente que estudou psicologia ou estuda, a gente é muito acostumado, quando se fala em desenvolvimento humano, a gente é muito acostumado com Vygotsky, Piaget, Vallon, né? E sempre eles como base, ou então quando a gente pensa em desenvolvimento, a gente também pensa no lado assim, da psicanálise, com tudo voltado, né, mais para a sexualidade que Freud traz. Mas quando eu tive acesso a Montessori, eu tive um olhar também muito diferenciado com relação ao desenvolvimento infantil. E eu me encantei, e também foi o momento que eu busquei. Quando eu percebi várias dificuldades de aprendizagem, que mais me buscam em torno da aprendizagem, né? Tanto a ansiedade, né? As dificuldades de aprendizagem, assim, eu acabei buscando mais respostas e mais formas de agir dentro de Montessori. E junto com Montessori, eu tive a honra de conhecer a comunicação não violenta e a disciplina positiva. Também tem um olhar muito diferenciado no manejo, no trato com a criança. Então, hoje, eu trabalho muito, eu tive essa busca e tive a busca da psicopedagogia. Então, eu fui fazer uma pós em psicopedagogia, por estar muito tempo na educação também, e aí sempre tentando entender o processo de desenvolvimento humano e também tentando entender melhor essas questões de aprendizagem, né, e as dificuldades envolvidas na aprendizagem, mas, além disso, trabalhar muito na orientação parental. Então, muito dando suporte mesmo aos pais, no dia a dia com as crianças, não só em como otimizar esse trabalho com a criança, em sua aprendizagem, mas também na rotina, no manejo com a criança no dia a dia, porque nós fazemos muito tudo no automático, né? Diante da história, da nossa história de vida. Então, como eu criei, eu vou criar. Então, vou criar o extremo oposto. E aí foi a hora que eu busquei também mostrar para esses pais como ter um relacionamento com o filho mais assertivo, menos violento e realmente que gere frutos, gere resultados e que potencialize essa criança, que dê segurança, que dê firmeza, que ela realmente possa se sentir, voltando para Montessori, se sentir muito independente e autônomo para fazer as coisas, para
em tudo, desde o aprender até mesmo no dia a dia em casa. Então, é sempre buscando isso, sempre buscando essa firmeza. Eu estava só me apresentando, né? E já falei Não, Não, muito mas bom. tá ótimo. Montessori, a gente não conhecia essa abordagem, não. Foi muito bom, muito esclarecedora. É. Muito obrigada. Ela não é da psicologia. Ah, não. Então, não é. Mas veio agregar muita coisa na minha atuação. Ok. Perfeito. Vamos então começar com as perguntas. Eu vou te fazer 3 perguntas, tá? Aí depois a Ana Paula vai fazer as outras. Quais os jogos e brincadeiras ou brinquedos você utiliza em seus atendimentos? Olha só, eu uso muita coisa, muitos materiais lúdicos estruturantes ou não estruturados. Então, desde um papel, né, lápis de cor, canetinha, massinha, coisas do dia a dia da criança, até mesmo jogos, assim, um tantinho de jogos. Nossa. Então, de todos os tipos, depende mesmo de qual é o propósito, o que eu espero com cada jogo, né? E tenho, assim, N gavetas aqui com bonecos, com brinquedos que são miniaturas. Eu tenho, assim, coisas da casinha, brinquedos mesmo, carrinhos. Eu procuro trazer uma variedade muito grande de materiais. Além disso, tem crianças que, dependendo da fase do desenvolvimento, trago muita coisa sensorial, como bolinha gel, pintura de dedo. Assim, é uma gama de materiais que depois eu também, se vocês quiserem, eu posso mostrar para vocês um pouco. Com certeza. É ótimo. Com certeza a gente quer. Então, assim, depende muito, assim, se eu quero trabalhar raciocínio lógico, planejamento, estratégia, resiliência, né, o esperar a vez, observar. Então, assim, atenção. Então, dependendo do meu objetivo com aquela criança, eu recorro ao material que vai me atender. Então, a escolha do jogo, isso no setting terapêutico, isso no dia a dia, a gente tem que levar muito em consideração que a gente não põe um jogo ou uma brincadeira só por jogar. Mas sempre há uma intencionalidade, sempre tem um objetivo específico no planejamento desse atendimento, né? Então, tem que ser mesmo pensando quais as queixas, quais as questões que eu quero trabalhar. E aí, a partir dessa avaliação, eu tenho realmente os jogos, as brincadeiras como recurso. Ok? Ok. Então, vamos para a próxima. Sabemos que a linguagem cultural própria da criança ontem, hoje e no amanhã é o brincar. Você poderia nos falar, na sua visão, o porquê dessa importância do brincar? Ou seja, o brincar é coisa séria? Coisa seríssima, né? O mundo da criança, o brincar, ele é fantástico. Por quê? Vou começar pelo nosso espaço. Quando uma criança vem para a terapia, uma das primeiras coisas que a gente precisa para um bom andamento é a gente se vincular com essa criança. Então, a partir do momento que eu busco saber o que interessa essa criança, o que chama atenção, e que eu a envolvo num ambiente em que ela vai sentir-se segura, em que ela vai se sentir interessada, encantada, eu vou, e a partir do momento que eu estou disponível para esse brincar, não é só a criança brincar, mas que eu tenho um movimento de brincar com essa criança, isso facilita, assim, extremamente o vínculo terapêutico. Então, nesse primeiro momento, a primeira coisa que eu falo, vínculo terapêutico. Mas a gente tem que saber que a criança, nem sempre ela tem o repertório, nem sempre ela vai ter, né, o vocabulário necessário, o agir necessário, ela não vai ter tanto
como se expressar. Ela não vai se sentar e falar, olha, hoje o dia foi muito difícil, porque aconteceu isso e aquilo. Não, ela pode vir a fazer isso. Mas muitas vezes esse brincar, ele se torna uma forma da criança se expressar muito mais fácil do que o verbalizar, né? Narrando alguma coisa, ou do que fazer um desenho para projetar, para realmente, né, expressar aquilo, ou até mesmo para fazer qualquer outra coisa, né? Desde, sei lá, eu desenhar, falar, tem tantas coisas, a escrita mesmo, muitas vezes a gente pode pedir um texto, dependendo né, já da idade da faixa etária. Escrita também não é fácil, então acaba que se torna uma forma de expressar em que a criança vai entrar no mundo e ela vai falar do seu simbólico, né? Do seu mundo simbólico, ela vai entrar num jogo simbólico e que ela vai poder se expressar e muitas vezes ela acaba reproduzindo talvez situações, momentos que ela teve dificuldade de elaborar, ela teve dificuldade de lidar, e nesse momento ela vai ser um momento que ela vai fazer com que essa situação seja mais favorável, seja mais aceitável e seja até um momento de ressignificação para ela. Então, esse brincar, em todas as suas formas, ele traz oportunidades mesmo dela desenvolver uma imagem adequada, dela conseguir se relacionar com ela ali, né? Então, ele vai trazer muitas oportunidades para que essa criança se desenvolva, tanto no raciocínio lógico, quanto no cognitivo, quanto no emocional. Então, de várias formas, esse brincar traz à criança várias oportunidades, até motoras, né? Querendo ou não. De expressão também, né? Sim. Então, assim, de todas as formas, ela aprende. Ela não só se expressa, mas é uma oportunidade dela ampliar o repertório, dela enriquecer, aprimorar e até mesmo aprender questões específicas, muito necessárias. Não é o meu caso, eu não trabalho com crianças atípicas, mas já trabalhei com autistas, não diretamente, eu tive uma fase de acompanhante terapêutica, ou atendente terapêutica, né, de autistas, e o brincar era o recurso para isso, para conseguir certas verbalizações ou certos comportamentos que a gente precisava que a criança adquirisse. Então, como recurso de expressão, como recurso de ressignificação, né, de conseguir trabalhar terapeuticamente, como recurso de se desenvolver em vários aspectos, o brincar não tem como negar que ele é muito sério. Muito obrigada. Na sua visão, o que é necessário, o que é mais importante em um processo terapêutico infantil? Olha, no processo terapêutico infantil, eu diria que a primeira coisa que é necessário, extremamente necessário, é conhecer sobre o desenvolvimento humano, e principalmente, né, o desenvolvimento infantil. Por quê? Porque eu preciso saber em que fase, né, em que faixa etária ali, né, que eu vou esperar certas coisas. E conhecer as diferentes teorias. Quando eu falo aqui, eu venho a estudado algumas vezes de Vygotsky, de Vallon, de Piaget, que eu tinha estudado mais uma vez também, de psicanálise, mas, assim, vendo tudo, conhecendo o que esperar da criança, né, nesses aspectos, tanto cognitivo, quanto da motor, quanto da sexualidade. Quando a gente conhece, a gente
a gente sabe como ter um manejo melhor com essa criança, o que realmente está disfuncional para aquela fase, porque muitas vezes os pais ou alguém chega falando de uma questão e você tem que ter meramente da fase. Então, há uma pequena fase, mas não é nada muito gritante. Então, a gente realmente primeiro tem que saber avaliar. Mas eu vejo também, como quem tem formação em família, eu vejo que é importante eu entender o ciclo de vida familiar. Por quê? Porque a criança pode estar me apresentando alguma coisa disfuncional e tudo, mas eu tenho que entender onde que essa família se encontra nesse ciclo de vida. Ela está passando por um momento de luto? Está passando por um momento de divórcio? Está passando pelo momento de estar começando uma família? Ou está passando por um momento que tem outras, além da criança, tem adolescentes ali em ação. Então, eu tenho que entender o contexto da criança. O comportamento dessa criança, né? Ou a queixa que está sendo trazida. E, para mim, o lúdico, ele é fundamental nessa terapia. Eu me lembro até numa sessão mesmo de terapia familiar, né, que a gente atendia muito em duplas terapêuticas e tinha um espelho. E minha dupla, né, terapêutica, minha dupla estava no dia. A gente estava trabalhando com um casal com uma menina de uns 4 anos. E a menininha começou a falar certas coisas. E quando ela começou a falar, de repente, minha colega vira e falou assim, verbalize mais. Então, assim, eu estou atendendo uma criança, então eu tenho que saber me adequar e tenho que saber trazer o lúdico para isso. Então, assim, lógico, a falta de experiência, a gente, né, querendo ser muito sério e tudo, muitas vezes a gente acaba não optando pelo melhor vocabulário com aquela criança. Então, a gente tem que realmente saber adequar. Não é que nós temos que tratar a criança com ai, que bonitinho, coisinha linda, bonitinho. Infantilizar, né? Não infantilizar. Não concordo com isso, nem dentro da escola, nem dentro de um setting terapêutico. Mas eu acredito que a gente saber usar um vocabulário acessível àquela criança, ou a qualquer paciente, né? Eu tenho que saber qual é o contexto do paciente. E eu consegui trazer uma linguagem lúdica também nos recursos que eu escolho, isso ajuda a criança realmente a se expressar, a se sentir à vontade nessa sessão. Então, para mim, são coisas assim que eu também tenho que parar e pensar o quê? Que essa criança, nem tudo que eu propuser, ela vai fazer, aceitar, né? Primeiro e que vai bem. Então, eu tenho que ir fazendo uma testagem para ver o que realmente funciona com a criança. Uma coisa que eu uso muito quando eu vou trabalhar com as crianças é o quê? Já no primeiro momento, na anamnese com os pais, eu procuro puxar o máximo possível dos interesses da criança, para eu acessá-la com as linguagens dela, com as coisas que ela gosta, né? Então, é uma coisa que eu faço muito na anamnese, e até mesmo eu tenho sempre um papel, né? Tenho sempre minhas anotações do que eu vou na testagem, eu vou vendo o que realmente funciona com aquela criança, o que não funciona, e vou anotando. Por quê? Porque tudo a gente tem que estar antenada para falar, nossa, isso aqui eu vou poder usar assim. Então, é sempre fazendo uma sessão e já realmente pescando cursos para uma próxima, né? Já pensando o que pode ser feito para as próximas. Eu acho que isso, assim, resume bastante o que eu vejo dentro do processo terapêutico infantil. Ok? Ok. Vou passar agora para a colega, Ana Paula, né, Ana Paula? Isso. Suas perguntas. Doutora Maris, deixa eu te perguntar. Assim, no seu consultório, quais são as queixas mais frequentes que os pais costumam trazer? Certo. As queixas, como eu até trouxe um pouquinho já antes,
vem muito em torno de dificuldades, tanto na escola, e essas dificuldades são algumas dificuldades de aprendizagem, geralmente, né, porque eu tenho a psicopedagogia, então eu também tenho muito essa avaliação para ver pedagogicamente como é que essa criança está. Mas, assim, quando eu trabalho muito na questão da aprendizagem, quando é na psicologia, é muito na insegurança que a criança apresenta, naquele medo de errar, né? Então, aquela busca por um perfeccionismo. Então, tem muitas questões nesse aspecto. Eu trabalho muito com as dificuldades que a criança tem também nas relações escolares. Então, assim, muitas vezes a criança apresenta aquela timidez, né? A gente fala que é uma timidez, mas muitas vezes é uma ansiedade também. Então, mas a dificuldade... Uma insegurança. De se apresentar em público, várias coisas. Cada vez mais nas relações pais e filhos. Então, muito com parentalidade, com pais hoje que vem muita dificuldade em como pôr limites, né? Como trabalhar limites, mas de uma forma não violenta, de como melhorar a comunicação. Então, né, enquanto estão pequenininhos, ainda está legal, né, o não vai bem, mas, de repente, essa criança começa a rejeitar o não, e começam os embates, e a hora que os pais recorrem realmente, né, e procuram saber, mas tem casos completamente, assim, atípicos. Recentemente foi muito uma criança que está com umas dificuldades, assim, na hora de usar o banheiro e não quer roupa tocando nas partes dela e tudo. Então, assim, aparecem várias questões, mas a maioria realmente está em torno do relacionamento pais e filhos e da aprendizagem. Principalmente só um comentário, principalmente quando a senhora fala assim desse limite, de impor limites, né? Nesse tempo agora de pandemia, deve haver muita reclamação, porque às vezes os pais trabalhando home office, né? E aí você fala, não, pode, vai fazer, deixa tudo. E na hora que você ali não está trabalhando, você quer cobrar o contrário. É tão difícil você ter esse limite, esse discernimento, né? De como fazer isso. Um curso só, né? Independente da situação. E também aquilo assim porque geralmente é uma linha muito tênue. Porque as pessoas, quando a gente fala em disciplina positiva, fala em Montessori, fala em coisas do tipo, a gente está indo contra o autoritarismo. Né? Então, é contra o bater, contra o gritar, contra muita coisa assim. Não é que não acontece, gente. É um lutar. O lutar não é a melhor palavra, mas é uma busca constante em ver que isso não é um resultado. Não resolve. Mas, ao mesmo tempo, muita gente pensa assim, não posso falar, então não faz assim. E aí, vira uma permissividade enorme. E aí, a criança realmente se torna um reizinho ali, né? Então, a fica desequilibrada e na hora que você for falar o não, ela já não aceita e vem um problema, né? Faz reféns, porque na hora que fala não, o mundo desaba. Então, cria aquelas crianças extremamente intolerantes à frustração. Então, essa linha muito tênue é aí onde a gente tem que encontrar esse caminho do que é uma educação respeitosa. Ela traz limites, né? Ela traz. Só que a gente precisa rever a forma de falar, a forma de agir. Ela traz muito limite, né? E as crianças hoje, elas estão lutando. Sabe? Então, a gente realmente precisa ajudar os pais a olharem para eles mesmos, para as crianças que eles foram, né? E para que eles reconheçam quais as limitações que eles têm.
né? Então, eu já tinha o hábito muito de trabalhar. Quando eu trazia a criança, eu sempre trouxe a família. Eu não trago a criança sem eu fazer, por exemplo, 2, 3 sessões com a criança e ter uma com os pais logo em seguida. Quando eu não tenho... E é um excelente... Voltando até na outra pergunta. O jogo me faz ver essa relação com a família. Então, como é que lidam com regras? Então, se fica deixando a criança ganhar, se fica... o ambiente social que ela vive ali, né? Então, aí, se a criança erra, como que esse pai ou que essa mãe vai lidar com o erro da criança naquele jogo? Então, os jogos e as brincadeiras para avaliar, mas para pontuar esses pais e falar, olha, presta atenção nesse momento assim, olha como que você agiu, olha isso, como é que a gente poderia fazer? Então, em todos esses momentos, os jogos e as brincadeiras, elas são fundamentais. Entendi. Eu acho que é isso. Doutora, nós sabemos que o brinquedo auxéptico terapêutico tem uma reconhecida importância, é muito utilizado, né, pelos profissionais que atendem nessa área da infância, né, infantil. O que isso pode facilitar na comunicação, expressão com a criança, com o psicólogo, né? Esse brinquedo set terapêutico, ele auxilia bastante, ele ajuda bastante essa comunicação, essa intimidade com o psicólogo? Sim, você podia explicar um pouquinho para a gente? Na pergunta anteriormente, a primeira coisa que eu acredito que facilita é no vínculo terapêutico. Então, né? Porque depois eu posso até mostrar um pouco aqui o consultório para você ver o quanto é cuidativo, né? Então, o set não é só o ambiente, mas todo o preparo daqui, eu mesmo. Então, assim, desde a minha postura com a criança, como eu falei, uma linguagem mais acessível, né? Buscar me envolver, buscar o interesse da criança. Sempre eu posso até mostrar, eu sempre deixo um brinquedo ou outro solto em cima do balcão, por exemplo, porque quando eu sei que aquela criança tem uma certa preferência, coisa assim, por algum tema ou algum tipo de brinquedo, eu tendo a deixá-lo mais acessível. E eu gosto de trabalhar muito com a independência e autonomia, então eu muitas vezes já deixo algumas escolhas, né? Deixo algumas opções. Posso fazer escolha para eu mostrar para ela que ela tem esse papel de escolha dentro da terapia, né? Que ela tem autonomia para falar assim, não, agora, qual que a gente vai fazer primeiro? Não é que ela vai decidir para que rumo que vai. Mas dentro da minha programação, eu falo, olha, eu tenho isso e isso. Por onde você gostaria de começar? Entendeu? Então, sempre procurando, desde o meu agir até o ambiente, eu penso em como ser mais favorável para que realmente a criança seja acolhida e que ela se sinta, assim, parte do processo. À vontade, né? No ambiente, sinta confortável. Isso. Entendi. Faz diferença. Outra coisa, a senhora poderia contar para a gente uma experiência onde o brincar foi uma ferramenta essencial para o tratamento da criança? De forma bem resumida, mas no início da minha carreira, eu trabalhava com autores de... Ficou mudo. Ficou mudo? Ficou. Aí, agora voltou. Aí. Então, mas no início da carreira, eu trabalhava com um projeto aqui na PUC de Goiânia, com autores de violência sexual. E aí, na UNB, eu trabalhava com famílias que tiveram caso de abuso. Então, eu fazia mestrado aí. E aí, a gente visitava essas famílias que tinham casos suspeitos e tinham casos já confirmados. E numa família, a gente realmente tinha dúvida com relação a uma menina. Né? E
tinha confirmado com relação às outras, mas a gente não conseguia, essa menina não falava nada, ela se fechava. E foi a partir de brinquedos, de brincadeiras mesmo, que envolveu essa criança, né? Aquela coisa do brincar com bonecas, tal, e a gente trouxe toda uma família, né? Vários foi colocando, e a gente falava, quem que vai ser, quem que vai estar nessa brincadeira de hoje? Foram algumas opções para ela poder fazer, mas teve um momento que a gente teve, que eu trabalhei com ela e ela criou todo um cenário mesmo da questão mesmo do abuso, em que o padrasto, né, pegava a criança ali, no caso era mais nova, e levava, né, e acabava abusando dela e tudo, mas assim, ela colocava num jogo ali e tal, mas foi muito, ficou muito claro, né? Então, são recursos que o brincar traz e que a criança, como eu falei, muitas vezes ela traz uma situação, ela reproduz aquela situação, ou ela busca fazer uma situação mais aceitável para ela. Que às vezes ela não conseguia expressar, né? Falando verbalmente, igual a senhora falou. E que ali, através do brinquedo, ela consegue mostrar o que ela está passando, né, naquele momento. Nossa, por exemplo, as mais velhas já tinham noção do certo e errado, do que podia, o que não podia, quais eram os papéis. E essa menina mais nova, ela estava uns 4, 5 anos, ela não tinha essa noção do que é certo, o que é errado, quem que pode o que com ela, né? E foi a partir desse brincar que ela mostrou, né, todos os indícios de que realmente ela também estava passando por isso. Então, serviu muito né, nesse processo. Foi triste, assim, mas é muito uma forma que a criança se comunica. Então, toda vez que a gente vê uma criança brincando, a gente não tem, mesmo fora complicado, se a gente para e se retira daquela posição ali, talvez de estar brincando, ou né, a gente se coloca como observador, eu acho que essa é a melhor expressão, Isso. A gente pode ver o quanto o conteúdo de uma brincadeira de duas crianças ou de quem for, o quanto que esse conteúdo traz informações riquíssimas, desde os valores até mesmo, né, as crenças e a forma como as relações se estabelecem. Então, tem muito o que a gente pode observar dentro de um brincar. Você falando isso, é uma criança, eu tenho uma filha, né, fez 6 anos agora, e como observar, assim, igual você falou, para a gente observar como brinca. Ela tem o hábito muito de, não falo imitar, mas assim, fazer com as bonecas dela o que ela passa aqui em casa, né? Às vezes eu pedindo ela para fazer de uma certa forma, ela fala assim, não, eu sou a mãe. Aí você tem que fazer o que eu pedi. Por quê? Porque eu faço o que eu peço, né, naquela hora. Então ela reflete nas bonecas dela, brinca ali como se fosse a mãe mesmo, naquele papel. Sim, e a gente observa como... Eu acompanho muito lá na escola, eu vou trocar até os nomes aqui, mas tem 2 meninas de menos de 3 anos, elas são do Nido, que a turma são de idades mistas, são de 1 a 3 anos, mas elas estão com quase 3, olha a idade. E nisso de encenação, que é outro recurso lúdico, mas isso dentro de sala, elas brincando, uma começa, Luana, vem tomar o seu banho, e não sei o que, e a outra, não, mamãe, agora era capaz de brincar, e aí você fala assim, gente, é exatamente igual
atenção no que ela olha, eu tenho brincado assim, a Daia fala assim, nossa, ela tá usando o mesmo igual que eu uso. E aí eu falo, não, ela faz essa mesma questão na hora de tomar banho e tal. Então, assim, querendo ou não, eles se reproduzem muito. A gente já fala, não é? Não, a gente olha, observa aquilo ali e a gente vai ver o que é real e o que a criança está lidando com os desejos, com as vontades, com os sonhos, né? Criando, né? Eu penso. Porque tem isso de brincar, ela conseguir realizar coisas que ela não consegue no dia a dia. Então, uma criança que muitas vezes tem dificuldade de ser líder, de conseguir se inserir socialmente com outras crianças, de repente, na hora do brincar, é o momento que ela consegue liderar. Se expressar. Nós podemos treiná-lo mais em falas de liderança, em posicionamento de liderança. Então, na hora de enriquecer o repertório, a criança consegue se realizar em alguns aspectos, mas a gente também pode vir trabalhar isso, né? Ter a intervenção desse processo. Doutora, só mais uma pergunta assim. E quando a criança está brincando, duas crianças estão brincando, e uma criança, elas são da mesma idade, sempre aceita ser, por exemplo, a filha para ser submetida a uma ordem. Ela também está expressando através do brincar dela ali que ela está sempre sendo submissa, né? Querendo ou não, nós geralmente temos papéis. E as crianças, elas vão... temos crianças com ou mais líderes, o que for. Mas a gente pode observar que é todo um jogo que de repente tem criança que independente com quem brinca, acaba se submetendo ao outro. Muitas vezes pode ser aquela criança que não tem muito com quem brincar e que aí topa qualquer coisa. Entendeu? Por isso que a gente tem que observar. Tem que observar tudo. De repente, é aquela criança que, com uma criança específica, ela se submete, mas com uma outra, ela lidera. Entendi. E aí, ela vai sabendo o que? Os papéis, vai sabendo fazer uma troca. Mas o que? Nada nos impede, se a gente vê que é uma questão, né, disfuncional, uma questão que realmente vai trazer prejuízo, a gente não precisa ficar focado naquilo ali. A gente pode trazer, sim, recursos, trazer repertórios, trazer uma forma de que a troca... Inverte os papéis. Assim como uma fala, você fala... Sua vez, a vez da Tati, a minha vez. Sua vez, a vez da Tati, a minha vez. Eu posso ensinar isso? Posso. Mas eu posso ensinar uma vez é a mãe e a outra é a filha. Porque, de repente, ela nunca vivenciou isso e ela não tem isso como uma possibilidade, entendeu? Uhum. Então, a gente pode despertar nessa criança que existe a possibilidade de hora ser mãe, hora ser filha. Né? Então, tudo isso, a observação é que nos leva a ver o que realmente precisa ser trabalhado com aquela criança. Uhum. Só a última perguntinha. Qual a faixa etária assim, que a senhora costuma atender no seu consultório? Olha, tem mudado muito ao longo do tempo, né? Então, antes eu trabalhava demais com adultos e adolescentes. Amo fazer orientação vocacional, né? Ou profissional. Que legal. Muito bom, muito gostoso. Trabalhar com adolescente, eu gosto da linguagem deles, eu gosto da rebeldia, eu gosto do jeito. É uma outra forma,
E aí, hoje, a minha maior atuação está em torno mesmo de criança. Em torno de crianças de educação infantil ou anos iniciais na escola. É o que eu mais atendo, principalmente por essa questão da orientação parental. Mas, assim, com muita frequência, chega mesmo, né, eu trabalho nossa, meu adolescente já não consegue se concentrar, não consegue fazer as tarefas, não consegue se organizar, e aí é a hora que é todo um trabalho de, né, trabalhar a ansiedade ali, as crenças limitantes mesmo, no sentido de que, não, se contar online é difícil, e aí eu não vou conseguir mesmo, então eu vou para o meu quarto dormir, ou então vou celular o tempo todo. Então, isso acontece muito, mas o maior foco hoje, crianças com orientação parental. Tá, joia. A senhora vai mostrar agora o consultório? Só para a gente mostrar como que... O espaço, né? Que é o set. Para a gente conhecer, né? Olha só. Eu vou mudar a câmera aqui, para eu poder... Tá. Só vai ficar tão pequenininho. Vamos ver aqui. Aí, tá ótimo. Não tinha mostrado agora foi. Aqui, ó. Aqui, desde a entrada, ó, aqui, não sei se vai estar para ver. Desde a entrada eu tá vendo? Tá vendo? Com livrinho. Ai, que bonitinho. Tá vendo? Até o álcool com Lego dentro. Enquanto espera, né, o atendimento, né? Isso, tem. Até o álcool tem um brinquedo lá dentro, né? Você viu, Tati? Com Lego dentro do álcool. Olha que legal. Muito interessante. Então, legal, criativo. E aí, quando a gente entra no consultório, aqui eu fiz toda uma gambiarra para conseguir filmar, gente. Mas não tem problema não, tá ótimo. Quando eu trago aqui, eu vou abrir algumas gavetas aqui para vocês poderem ver, ó. Um monte de cartões, tá vendo? Carimbos. Isso aqui também são cartões, tá? Sabe? Temos. Aqui é sempre alguns jogos. Também a gente confecciona muito. Quando eu falo em brinquedo, com bonecas, tá vendo? Com coisas de cozinha, tem de tudo. Aqui tem muita coisa para trabalho motor. Tá vendo? Ok. Motor. Legal. Sim. Aqui, números, e tá vendo? Um monte de coisinhas. Super organizado. Muito organizado. Super organizado. Esses aqui são mais da psicopedagogia, para as provas de Piaget mesmo, provas psicológicas. Aqui também. Mas vamos lá, essa aqui também tem muita apostila. Então, cada cantinho assim, ó, vira brinquedo. Quando eu falo que eu deixo o brinquedo disponível, sempre deixo um ou outro brinquedo disponível, pensando nisso aqui. Essa criança ama Bob Esponja. Eu tenho sempre um ou outro brinquedo que eu deixo no balcão para a criança usar. Quando eu falo em material mesmo, né, de canetinha, papel, todas as coisas lúdicas tem aqui. Aí tem coleção de jogos. Então, desde o lince, depende do que eu quero usar. Pulo do gato, muito legal para observar a lateralidade, tudo. É bem legal esse aqui. Tem tanta coisa, tem de soletrar, gênio, sabe? Tem muita coisa. A gente só não pode ir a uma loja, que sempre volta com um. Nossa, mas muito, muito legal, muito organizado, assim, muito... E aqui, ó, atrativo. Essa parede, ela é daquela para escrever com giz. Ok. A gente sempre também usa como recurso, sabe? Então, assim, recurso aqui, a gente sempre busca o máximo possível.
sabe? Tem muita coisa que dá para fazer com as crianças, e querendo ou não, por mais que a gente planeje, mas se eu vejo assim, uma oportunidade, eu falo, nossa, eu precisava de tal coisa, eu corro ali e já tem. Então, eu sempre mantenho, eu não abri ali, mas eu tenho pastas e mais pastas com atividades, com coisas que eu acho importante. Porque tanto na psicologia quanto na psicopedagogia, tem hora que tem um clique, tem um insight, você fala assim, nossa, esse aqui caberia aqui agora, vou usar. Então, a gente tem que saber realmente... E também a cada sessão, né? A cada sessão também você vai conhecendo mais a criança e vai sabendo o que separar para trabalhar na próxima sessão, né? Então, é importante a gente conhecer os nossos recursos, mas também é importante a gente saber exatamente onde eles estão, né? Então, por isso disso de procurar organizar bem e agrupar certinho, porque você sabe exatamente onde onde está aquela coisa que você precisa. Então, assim, nem mostrei, além da mesa dali, ó, que é a que eu atendo, né, quando vem a família, deu para ver, eu tô numa mesa, quando a gente fala do terapeuta, eu tenho uma mesinha aqui. Ok. Que eu tenho acesso à criança que ela está fazendo e eu estou logo, né, estou frente a frente com ela, bem próxima, e se tem uma coisa que eu amo fazer é trabalhar no chão. Eu acho que trabalhar com a criança no chão, a gente fica bem à vontade, a gente dá liberdade à criança, sabe? Tira o sapato, coloca meia sapatilha e fica no chão com a criança. Isso é sem igual para o setting terapêutico também. Doutora E fica de igual para igual, né? Isso do acesso, e isso foi uma das coisas que, para mim, em Montessori e comunicação não violenta, né, me trouxe muito. O quanto é importante eu conseguir abaixar, olhar essa criança olho no olho, não me impor de cima para baixo, né? Então, esse trato com a criança, de olhá-la respeitosamente e realmente dar voz a ela, e isso foi o que vocês vêm estudando, eu acredito, nesse capítulo que vocês leram, do quanto que a criança foi criando espaço e o olhar para a criança foi mudado à medida que a sociedade foi mudando, né? Então, a gente realmente, esse olhar para a criança, se eu quero fazer um trabalho que faz a diferença com ela, eu tenho que estar pronta para olhá-la e olhá-la nos olhos e que ela sinta que eu, assim, não é que eu estou frente a frente com ela, mas que eu estou lado a lado. Mesma altura. Senta segura, né? Confiante, né? Para expressar, né, seus sentimentos, suas emoções. Justamente. Então, a criança vai olhar para a gente o tempo todo também como modelo. Ela vai ver na gente né, alguém que ela admira, que ela gosta, isso faz parte do vínculo terapêutico. Então, isso é fundamental, esse acesso realmente à criança. Ok? Muito bom. Nós queremos agradecer a senhora por tudo. Foi muito, muito boa a entrevista, né? Muito construtiva. Aprendemos coisas novas, com certeza. Vamos passar para os nossos colegas. E ter disponibilizado esse tempo, né, para a gente, que nós estamos aprendendo e a gente precisa sempre estar buscando, né, novos conhecimentos, né, novas áreas. Mas eu queria agradecer muito pela oportunidade que a senhora está dando. Que bom, fico feliz. Obrigada, viu, doutora Tícia? Olha, eu tô Tícia, viu? A Tícia, ela é irmã da esposa do primo do meu marido. Da doutora Marisa. Doutora Marisa. Aí ela tá no meu zap, Tícia, aí já tá íntimo. Eternamente. Eu agradeço. Espero ter contribuído com vocês, que tenha sido um momento realmente de aprendizagem. Eu acredito que não só com as crianças, mas essa possibilidade da gente estar para o outro, da gente ter empatia e da gente segurar na mão e falar assim, vem, gente, que vocês estão num caminho bom, eu acredito que é fundamental. Então, a partir de profissionais que estão disponíveis
acessíveis, né, a outros que estão aprendendo, que vocês realmente vão se tornar boas profissionais. E correndo atrás desse jeito, acredito que tem tudo para dar certo, ok? Ai, se Deus quiser. Então, podem contar comigo, ok? Ok. Obrigada. Muito Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada.